Meu nome é Antônio Douglas Saraiva de Oliveira, eu nasci em Ierunepé, um município do Amazonas, que fica no Rio Juruá. E eu conheço o vegetal há quase 10 anos. Em dezembro desse ano eu faço 10 anos que comungo o vegetal. O preparo ele acontece 2 vezes por ano, no mês de abril e no mês de outubro. É uma data que já faz parte do nosso calendário anual. O preparo ele inicia a colheita no primeiro dia, geralmente começa na quinta-feira. Na sexta-feira a gente prepara tudo e vai ao fogo, as primeiras tachadas, e aí ele se estende pelo sábado, concluindo no domingo. A nossa irmandade local, ela está baseada em mais ou menos aí, em torno de 50, 55 pessoas. O CELDV, Centro Espiritualista Luz do Vegetal, ele fica localizado na BR-174, quilômetro 15, e no ramal Cláudio Mesquita. Entrando nesse ramal, 6 quilômetros e 700 metros, precisamente. Aonde estamos aqui agora é o Templo de Caiano. Esse templo foi construído, iniciou a construção dele em 2014 e a duração foi 9 meses. Nos preparos, nós temos também os nossos irmãos de outros estados e até de outros países. Então nós recebemos aqui uma quantidade de irmãos considerada, temos uma estrutura adequada para recebê-los, chegando a um número de 80 a 90 pessoas por preparo. Quando chega nessas datas, eles estão presentes conosco aqui nessa linda festa, brilhantando cada vez mais e sempre com novidades em termos de estrutura, em termos de instalações, para que a gente possa recebê-los de uma forma adequada e de uma forma que eles se sintam bem e saiam daqui com o propósito realizado que vieram buscar. O nosso mestre do preparo é o mestre Pereira, auxiliado pelo mestre Ayrton. Ele é de Recife e está conosco nesse preparo. Nós temos também, dentro da hierarquia, dirigindo o preparo, o mestre geral, o mestre Asplinger, nosso mestre geral representante. Tem o mestre assistente geral, que é o mestre Fabrício, e nós temos o mestre assistente, que é o mestre André, né? Auxiliado pelo nosso irmão Júnior. Então essa estrutura trabalha no preparo. Na questão da copa, para a questão de alimentação, nós temos a nossa conselheira Luanda, que é a nossa Ogã, e aí ela tem as suas auxiliares, que justamente faz as suas escalas e, graças a Deus, tudo vem acontecendo dentro da mais absoluta normalidade. Durante o preparo também nós temos um controle rigoroso que é feito pelo nosso conselheiro Joel. Ele é o apontador, é ele o responsável pelo tempo de fervura e evaporação do vegetal para que esteja pronto para a colheita. O mestre dirigente do preparo, o mestre Pereira, ele é responsável pela colheita, pela montagem dos tachos e pelo acompanhamento das fervuras. O mestre André, nosso mestre assistente, ele é responsável pela limpeza do mariri, pesagem da chacrona e organização do salão onde acontece a sessão do preparo. As compras elas são designadas pela Algan. A Algan
passa essa responsabilidade para suas auxiliares, para que possam providenciar todas as compras, a lista de compras e com antecedência estar aqui no centro para que seja providenciado as alimentações necessárias. Em cada preparo, a gente procura criar melhorias para que esse trabalho se torne cada vez mais eficiente e menos cansativo. Porque 4 dias de preparo, ele é bem intenso, é dia e noite, então a gente precisa realmente ter equipamentos, ferramentas adequadas para que a gente possa reduzir esse desgaste braçal, vamos dizer assim. Então houve a necessidade de a gente fazer uma nova casa de preparo, houve a necessidade de aperfeiçoamento na fornalha, para que a gente pudesse ter um aproveitamento melhor do fogo, da temperatura e da lenha, reduzindo a quantidade de lenha que nós utilizamos. E essa lenha, vale frisar, a gente pega essa lenha na floresta porque a floresta existe um sistema automático de renovação. Nos temporais que acontece, as árvores caem e a floresta se renova. Então essas árvores que estão caídas, a gente corta ela para que a gente possa utilizar na fornalha. Então, antes era feito da forma braçal, com um ferro levantando o tacho, o grau de risco de acidente era um pouco elevado, e aí foi quando houve a ideia de se criar um SET, um sistema de elevação de tacho. O motor está silencioso, né? Teve manutenção, né? Totalmente automatizado, elétrico, em que ele faz esse trabalho auto-reverso, ele sobe e desce o tacho, facilitando o trabalho de quem está ali conduzindo o preparo. Peraí, cuidado aí. Já! Nesse ano de 2022 nós temos aí um lançamento, a grande novidade do momento, onde vem tirar todo o trabalho braçal, que é partilhenha. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a madeira que existe na Amazônia é uma madeira bem resistente, bem forte e cheio de veio, cheio de nó. Então é uma madeira muito dura de se partir. Isso causava calos nas mãos, isso causava um desgaste, um cansaço excessivo nas pessoas que estavam ali dispostos a partir lenha, E surgiu uma ideia, e essa ideia foi absolvida por um discípulo daqui, da nossa instituição, chamado José Saraiva, no qual ele desenvolveu um sistema partidor de lenha, que esse sistema ele é hidráulico e realmente está sendo uma novidade esse sistema. Obviamente que ele requer um certo upgrade, uma certa atualização para o futuro, mas ele já deu conta do recado, vem dando conta do recado e todo mundo está assim maravilhado com essa nova tecnologia de ponta que vem nos auxiliar. É grau! Já, pai! Eu me chamo Evandro Pereira Lima, cheguei aqui no Centro Espiritualista União Vegetal em 2007 e comecei a conhecer o vegetal, comecei a comungar, a conhecer e vim crescendo na hierarquia, vim crescendo na hierarquia espiritual, dentro da União do Vegetal. Então cheguei até o grau mestre, que hoje é o lugar que eu me encontro, o grau mestre. E hoje, nesse preparo, eu sou o mestre responsável do preparo, de preparar esse vegetal. E com essa responsabilidade a gente aprende a conhecer um pouco mais dessas plantas sagradas. E quando eu cheguei aqui, com o meu primeiro nome, automaticamente fui rebatizado de novo com o meu segundo nome, de Pereira, E aí quando recebi o título de mestre, aí fiquei conhecido como Mestre Pereira.
O preparo de vegetal ele consiste em duas plantas, né? O mariri, representando a força, e a chacruna, que vem trazendo a luz. Então ele consiste nessas duas plantas que têm a substância de nos equilibrar, de nos harmonizar nessa frequência de harmonia. Então o mariri é uma espécie de um cipó, né? E a chacruna é uma espécie de um arbusto, uma planta parecida com o pé de café, quem conhece, é da família do café, né? Dessa mesma linhagem do café, parecido com o pé de café. Então a gente prepara o vegetal com essas duas plantas, o mariri, que é um cipó, e a chacruna, que é a folha, pega a folha da chacruna, para cozinhar os dois unidos, para fazer o vegetal, para a gente comungar nas nossas sessões de concentração mental. O papel dos homens no preparo é mais essa parte de força física, né? Que é colher o mariri, é bater o mariri, é cuidar da fornalha, cozinhar o mariri. A parte da mulher já é mais ligada a esse lado da chacrona, né? Para colher a chacrona, o serviço mais leve, colher as folhas da chacrona, preparar a alimentação para todas as pessoas envolvidas no preparo, porque o homem e a mulher é o equilíbrio, traz o equilíbrio para o preparo. Assim simbolizando, fazendo analogia com o mariri e com a chacrona. O mariri representando a força e a chacrona representando a luz, trazendo esse equilíbrio da força masculina e da feminina. É pra encher essa água? O tempo de cozimento depende muito de cada mariri, né? Porque tem mariri que a gente precisa cozinhar um pouco mais, e dar mais tempo, né? Para ele poder soltar a sua seiva, a sua essência do que a gente busca, né? Sua seiva. E tem outros que com mais facilidade ele se desprende e tira essa seiva com mais facilidade. Mas em média de cozimento de cada panela, cada tacho, em média de 2 a 3 horas cada colheita, né? E aí dessas 2, 3 horas a gente sai colhendo de 3 dias, cozinhando e colhendo, até chegar na conclusão do preparo, no domingo, né? A gente começa na sexta e conclui no domingo. Então essa colheita da seiva do mariri com a chacrona, a gente passa esses 3 dias colhendo, e aí quando chega na conclusão a gente une todos eles e faz a conclusão do preparo. A gente prepara em cada preparo, desses de 3 dias, na faixa de 200 a 300 litros, né? Sendo que essa quantidade de vegetal, a gente
auxilia outros irmãos de outros grupos, né, que fazem parte do nosso grupo em outros estados, né, e auxilia eles, e uma parte a gente também guarda em nosso estoque, para a gente ter em estoque aí uma quantidade para a gente atender a nossa necessidade também. Um preparo desse, uma quantidade dessa, ele dura aí no mínimo aí uns 2 a 3 anos, se fosse beber só dele, né? Mas como a gente já tem outro estoque de outros preparos anteriores, a gente vai bebendo, intercalando. Bebe de um, aí bebe de outro. Porque cada preparo, ele traz... É um vegetal diferente. Cada um, às vezes, fica um mais forte, outro fica mais suave, outro fica mais luz, fica mais em harmonia, outro fica com mais força. Então, cada preparo, ele traz uma energia do preparo, é diferente. Cada preparo é único. Então a gente já, um preparo desse de 200 a 300 litros, se fosse só para a nossa Irmandade manter bebê constante, podia colocar 3 anos que a gente beberia dele suficiente. Mas a gente faz de 6 em 6 meses justamente para trazer o novo, trazer uma nova mensagem, trazer uma nova reflexão, uma nova união com os irmãos. Porque o preparo de vegetal, a gente, do Centro Espiritualista Luz de Vegetal, a gente celebra como um retiro espiritual. É o nosso momento de retiro espiritual. Então a gente faz não em 6 meses, não pela necessidade de quantidade vegetal, mas pela necessidade de receber uma nova energia para renovar, trazer o novo. Eu me chamo Luanda Feitosa, eu sou conselheira aqui do Centro do CELDV, sou filha do Asplinger Alves, que é o mestre representante, mestre geral representante daqui do nosso centro. E eu conheço o vegetal, na verdade eu bebo vegetal desde da barriga da minha mãe, e isso há quase 40 anos atrás. O meu sentimento atualmente, de quando tem um preparo, a gente vem para cá para se renovar, para renascer, e a gente vive os dias que a gente está aqui intensamente, desde o início. Geralmente são 3 dias, mas outros são 4. Na verdade são 4 porque começa a colheita na quinta-feira e vai até o domingo. Na conclusão, tem um vegetal que é o nosso chá sagrado. Então, nesse preparo atual que nós estamos tendo, agora em abril de 2022, eu estou sendo a Ogã. A Ogã, ela é responsável por todas as estruturas, não só a copa, né, que é o local onde faz a alimentação, mas a Ogã também, ela delega também a Casa do Preparo, a organização da Casa do Preparo, onde é feito as sessões, onde é preparado o chá, mas ela não consegue fazer tudo só, ela precisa dos seus auxiliares, então ela escolhe os seus auxiliares, tanto homens quanto mulheres, para estarem dando esse suporte na organização, na cozinha. Então, como é que a gente faz no preparo? A gente contrata 2 cozinheiras para ficarem responsáveis por toda a alimentação. Então, assim, a cozinha praticamente ela funciona 24 horas. Ela dá em um intervalozinho de 4 horas, que é no horário das sessões, que começam às 8 da noite, às 20 horas. E depois de 4 horas, ou seja, meia-noite, aí tem que ir para a cozinha novamente, para fazer o lanche após a sessão. Então, a gente tem toda uma organização para que o preparo ocorra da melhor forma possível, de uma forma harmônica, porque a gente sabe que cozinhando com amor, a alimentação ela sai muito boa, muito gostosa. Então, tudo isso é importante, porque a gente tendo uma boa alimentação, né, a Irmandade ela trabalha com mais alegria, mais satisfação. Então, assim, a alimentação do preparo é uma comida, geralmente, a gente faz uma comida mais leve, um peixe ou um frango. Então, a gente evita, nesse período, de comer a carne vermelha, então comer comidas mais leves, bastante salada. Então, por exemplo, tem muito suco, muito líquido. E também, por exemplo, na Casa do Preparo, onde é feito chá, tem a dupla,
né? Tem um mestre que é responsável pelo preparo e tem os seus auxiliares. Então, lá a gente tem que dar esse suporte tanto de frutas quanto muito suco. Porque como eles ficam trabalhando na fornalha e é quente, então eles precisam sempre estar se hidratando. E aí eu tenho, por exemplo, a Ogan, ela tem as suas auxiliares para estar dando esse suporte para os homens que estão trabalhando lá. Cada pessoa é responsável, utilizou a sua louça, cada um lava a sua louça. Então aqui a gente preza muito assim pela limpeza individual. Com tudo isso, a gente vai tendo os dias mais tranquilos, sem pesar muito para algumas pessoas. Então assim, a gente vai dividindo os trabalhos e assim, o mestre que é responsável pelo preparo, ele vai também delegando uma equipe para estar responsável por cada parte, para que o trabalho aconteça e para que a conclusão do preparo, que é no domingo de manhã, né, o apuro, a conclusão do preparo, é aquele sentimento de renovação e de dever cumprido com a obra do mestre. Meu nome é Fábio Gabas, eu sou médico, trabalho com medicina preventiva e integrativa já há 20 anos e sou de São Paulo, interior de São Paulo, e conheci esse centro maravilhoso aqui em 2014. E a primeira vez que eu bebi o vegetal, com esses amigos queridos aqui, em 2014, quem me serviu foi o próprio mestre Asplinger, e foi uma experiência, talvez das mais marcantes em toda a minha vida, tanto que eu dei até um nome para isso. Eu disse que, puxa, encontrei o céu do céu. E esse ficou a expressão que eu usei para definir essa primeira experiência, um encontro com o céu do céu. Eu posso dizer com muita tranquilidade e confiança que desde que eu penetrei nesse universo aqui da CLDV, não só para mim, mas ficou muito claro para todas as pessoas que convivem comigo que muitas mudanças significativas aconteceram na minha vida. Eu pude sentir isso e comentários de meus pais, de irmãos, de amigos, e é muito claro mesmo. E eu posso dizer algo que talvez exemplifique bem o que é para mim, o que vem se processando ao longo dessa jornada de diferente. É muito mais do que adjetivos puros e simples que a gente pode colocar para isso. Porque para mim isso aqui é alegria, isso aqui é espiritualidade, é amizade, é um reencontro de amigos, mas é especialmente um reencontro comigo mesmo. É como se eu consegui identificar que a vida, o trabalho, a família, as coisas em geral da vida, ficou muito claro para mim como se aquilo fosse apenas um palco. É o palco da vida, onde eu vou, onde eu manifesto papéis. O papel do médico, o papel do pai, o papel do filho, o papel do marido, o papel do irmão, o papel que for. Mas aqui é como se fosse o camarim para mim, onde eu saio daquela manifestação de papéis fazendo e eu volto para o meu camarim, onde eu encontro comigo mesmo, onde sou eu, comigo mesmo, olhando no espelho e permitindo que esse verdadeiro milagre aconteça, que é que eu possa cada vez lapidar para ser cada vez mais a expressão, um instrumento desse grande amor, dessa grande verdade, dessa grande consciência cósmica, que passa a se expressar através de mim, porque é esse amor que está presente nesse camarim. Uma das coisas, um dos grandes presentes de participar aqui com esse grupo é justamente esse contato com os irmãos desse espaço maravilhoso. E tudo parece que é um presente, né? Primeiro porque a gente está aqui no meio de uma floresta, de uma energia que transborda em luz, em força, em potência, em maravilhas, em encantos. E as pessoas daqui têm algo especial. Porque assim, eu entendo que a gente esquece o que as pessoas dizem para nós, a gente esquece o que as pessoas fazem para nós, mas a gente não esquece o que as pessoas nos fazem sentir. E é isso que é uma marca muito importante aqui, porque eu realmente talvez não vá lembrar das primeiras conversas, dos primeiros acontecimentos que eu vivi aqui,
mas eu não consigo esquecer, não sai do meu coração o que eles me fizeram sentir. Um sentimento de uma comunidade que existe ordem, que existe respeito, que existe especialmente um zelo pelo que fazem, um respeito com esse conhecimento, um respeito com hierarquia, um respeito com a ordem, que se expressa na manifestação de cada um, desde as refeições que são servidas, o cuidado com o alojamento, o cuidado, o carinho, o sorriso no rosto, essa manifestação de alegria. E a alegria, ela só está no coração daquele que já descobriu um segredo. Enquanto você não descobre esse segredo do universo, não tem como viver na alegria que esse pessoal vive aqui. E essa alegria é contagiante. Porque se tem algo que realmente pode nos contagiar, é um ambiente alegre, um ambiente de luz. Então, vir para cá para mim é carregar bateria. CLDV para mim é esse portal que se abre e você fala, puxa, estou em casa e sei que aqui eu tenho amigos, sei que aqui são pessoas que me recebem de braços abertos e é uma troca, onde eu sirvo com o meu melhor e peço às forças que sempre me deem condições de dar tudo de bom através de mim e recebo o melhor de cada um que já tem essa responsabilidade, esse respeito e porque já entenderam uma razão maior desse universo. Aqui no Centro Espiritualista Luz do Vegetal, CELDV, nós temos um cuidado bem importante com as nossas plantas sagradas, o mariri e a chacrona. Então nós temos um plantio que é cultivado com muito amor e carinho pela Irmandade, por homens e mulheres deste centro, que trabalham voluntariamente, com amor, com gratidão a essa divina obra. E no preparo deste ano, de 2022, o mestre Pereira, o mestre do preparo, me convocou para ser a responsável pela colheita, para liderar as mulheres nesse trabalho de colheita do vegetal, da chacrona, para o preparo do vegetal. Então nós iniciamos na quinta-feira, ele marca o horário, nós iniciamos. As irmãs são convidadas, né, a estarem presentes e aí nós iniciamos esse trabalho onde a gente chega no arbusto, chega na rainha, pede a licença, agradece pela abundância, pela luz, pelo amor, pela mensagem que ela vem trazendo. Chacrona é a rainha da luz. É ela que nos encanta com a sua luz, com a sua clareza, e a gente é feliz por isso. Os homens estão batendo mariri, já batendo o cipó. Nós mulheres estamos aqui colhendo chacrona. Ontem conseguimos colher 20 quilos e hoje precisamos colher 35 quilos de folha, atendendo a solicitação do mestre Pereira, mestre do preparo, que solicitou 35 quilos de chacrona. E ela vem nos atender, com luz, paz e amor. Gratidão, rainha, gratidão. É extraordinário viver essa emoção da colheita da chacrona. A gente sente a luz da rainha enquanto nós colhemos a folha e preparamos as bacias, né, e arrumamos as bacias. A gente sente com profundidade, com singeleza e com amorosidade todo esse amor da luz da rainha. É maravilhoso. E não conclui aí, porque então, no domingo, no apuro,
o mestre separa uma parte dessas folhas para o apuro, né? Uma quantidade para o apuro. E em determinado momento do preparo, ele colhe essas folhas que estão lá na fervura, ele colhe as folhas e num grupo, né, de mulheres ali, entre nós temos essa tarefa de espremer a chacrona. Que vem quente. Que vem quente e dela colher tudo que ela tem para nos dar, tudo. E é um momento sublime, é um momento de coroação, nesse feitio, nesse preparo, nesse trabalho. E então, assim, depois devolvemos esse líquido para o tacho, onde ele continua até o mestre concluir, dar o ponto grau para o vegetal. Dentro desse trabalho da colheita da chacrona, nós temos a figura de uma pessoa muito especial entre nós mulheres, que se chama a Dona Maria Juraci. Eu me chamo Maria Juraci, eu tenho 62 anos. Eu conheci o DV através da minha filha, da Raquel. Muitos anos atrás já, acho que está com uns 10 anos mais ou menos. Aí eu comecei a participar do vegetal, está com uns 8 anos. Aí daí por diante, né? Comecei e estou até hoje. O seu dever representa muita coisa na minha vida, né? Representa a paz, a harmonia, carinho, amor. Eu gosto de participar. Da água para o vinho mudou muitas coisas. Eu fumava, né? Evitei de fumar, né? Aqui eu lá bebia, parei também, né? E aí vem do coração, né? Eu acho que eu comecei a participar do preparo há uns 6 anos atrás. Aí daí eu tive de falhar, eu acho que um preparo só. Mas assim mesmo eu não desisto de participar do vegetal. E o meu maior prazer é colher chacrona. Eu adoro. Todo preparo, eu venho, faço minha parte, colho chacrona. As meninas me elogiam muito bem, graças a Deus. Eu estou no meio de uma família muito ótima. Me sinto paz lá no meio do chacronal, colhendo. Gosto de colher só, num cantinho, lá só eu. Fico lá, não gosto de muita prosa no meio do chacronal. Eu gosto de estar ali no meu canto só. Um ano atrás, eu estava recém-operada, eu ainda fui colher de muleta, mas fui, no preparo. E o preparo de abril mesmo. Com a muleta lá aqui no chacronal e eu colhendo chacrona. Às vezes cansava a muleta de um lado, eu pegava, escorava a muleta aqui, segurava aqui, que segurava a mão aqui, colhendo, teco, 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 teco. Todo tempo. Aí a menina me chamava de teimosa, eu digo, mas eu gosto de estar aqui, né? Eu gosto de estar aqui dentro do chacronal, me deixa aqui mais um pouquinho. Parecia uma coisa que me chamava, né? Pra mim, tá ali, né? Participando do vegetal. Meu nome é Joel Ney Osório. Eu hoje faço parte do corpo do conselho do Centro Espiritualista Luz Vegetal. A forma pela qual eu cheguei aqui é interessante e, assim, resumidamente, foi numa viagem para os Estados Unidos, né, conversando com algumas pessoas que já eram daqui e eu não fazia ideia. E numa conversa sobre espiritualidade, eles me falaram sobre a existência desse local. E eu pedi muito, né? Tive que aguardar um tempo para poder vir até aqui comungar o vegetal. O primeiro copo eu recebi das mãos do mestre Asplinger,
né? Era uma estrutura mais simples, mas igualmente harmoniosa, né? Então tudo tinha um zelo muito grande, apesar da simplicidade. E eu me encantei com o local. E assim, quando a experiência com o vegetal, com a ayahuasca, foi uma coisa fora de série para mim, sabe? Só quem já vivenciou é que sabe o poder que uma experiência dessa tem sobre a gente. E quando concluiu a sessão, eu pedi para me associar. Aí o mestre Asplinde falou, não, aguarda mais um pouco, vem outras vezes para ver se é o que você quer. Aí eu falei, é difícil eu assumir um compromisso assim de cara, mas eu estou bem consciente do que eu quero. Mas eu acato o que o senhor determinar. E passaram-se os anos, eles passaram, deixa eu ver se foi 2012, né? São 10 anos, né? 10 anos de muito aprendizado. Ao longo desse caminhado, assim, a gente vai crescendo, conforme a gente vai recebendo, a gente vai assumindo responsabilidades também, o que auxilia no nosso crescimento. Além de ayahuasqueiro, eu tenho formação na área de mecânica e eu também sou arquiteto. Então, como eu recebi muito desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eu senti uma necessidade de retribuir, de equilibrar as coisas. É difícil equilibrar porque a gente recebe muito, mas eu vi que nós tínhamos estruturas muito boas, mas que podiam ser melhoradas. Então, o mestre Asplinde permitiu que eu fizesse uma proposta para a gente fazer uma melhoria nas nossas instalações. E com o tempo a gente chegou na questão do preparo, porque antes ele era feito de uma forma mais extenuante, ele exigia um rigor físico muito maior e que não agregava muito à qualidade do vegetal que a gente preparava. Então eu propus um sistema tridimensional de movimentação dos tachos, porque aliviava muito a carga de trabalho, sem perder a essência do trabalho manual, né? E dentro desse novo sistema de trabalho que nós criamos conjuntamente, a gente passou a achar importante que o mestre dirigente do preparo ele tivesse um controle mais justo de quanto seria colhido, do tempo de fervura. Então, nós começamos, através do controle do peso dos tachos, a gente saber qual era o tempo de evaporação, qual era o tempo de cozimento, né? Qual o volume de vegetal que nós tínhamos para colher. Hoje o mestre dirigente do preparo ele fala, eu quero colher 30 litros em 1h20 de trabalho, né? E a gente consegue fazer. E o meu trabalho, eu auxiliei na montagem do sistema e me coloquei como parte, como ferramenta também, como instrumento para fazer esse trabalho. Então o meu trabalho é fazer o controle, juntamente com os outros irmãos, do tempo de fervura, da temperatura, da quantidade que vai ser colhida. E durante o preparo eu tenho o meu backup de memória, né? O meu backup de memória que eu sempre ando com uma caderneta, né? Assim, aqui é um exemplo de algumas anotações do preparo. Então quem já teve a experiência de ter uma borracheira, isso aqui a gente faz de borracheira durante após a distribuição, durante as sessões. E é um trabalho que ele dura em média 3 dias. E a gente faz isso de contínuo, né? Então, para não ter o risco de a gente errar algum cálculo, a gente tem isso aqui como um backup de memória, né? Fazer uma explanação rápida de como é que a gente usa a caderneta para o controle. A gente tem o peso dos tachos antes da gente colocar a água, porque no tacho é adicionado uma porcentagem de mariri, uma porcentagem de chacrona. A gente soma esse peso com o peso próprio do tacho e acrescenta a quantidade de água. Então a gente tem, a partir daquele peso ali, a gente controla o peso do tacho, o momento que ele entra, o momento que a fervura começa e o momento em que ele deve sair. E se a gente conseguiu atingir o objetivo. E se não, o porquê que não conseguiu. Então a gente tem um mapeamento do processo e na conclusão do preparo a gente consegue saber o que pode ser melhorado, né? E essas anotações basicamente são isso. Eu me chamo Ayrton Menezes de Almeida, sou natural da cidade do Recife, onde nasci. Bebo vegetal há 22 anos, comecei a beber no ano 2000 com o mestre Asplinde.
e estou aqui acompanhando este crescimento dessa Irmandade desde então. Estou no lugar de mestre e participei pela primeira vez como mestre assistente nesse preparo agora de abril, como mestre assistente do preparo. E tem sido uma grande honra para mim, né, estar nessa caminhada junto com toda a Irmandade, com o mestre Aspringe, como mestre geral, e nos conduzindo, trazendo os ensinos do mestre Gabriel, para que possamos ter uma vida cada vez mais equilibrada. A função do mestre assistente é auxiliar o mestre do preparo, né? Tá ali com toda a atenção, para não deixar nada sair do trilho, procurando dar aquela assistência, porque tem que ter muita atenção no preparo. É um momento de alegria, um momento de muita descontração também, de felicidade para todos, mas a gente não pode perder o foco. Então a função do assistente é exatamente procurar estar sempre trazendo esse equilíbrio, trazendo essa personalidade também, para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Começamos a batida do Mariri na sexta-feira pela manhã e eu então passei, a pedido do mestre do preparo, o mestre Pereira, eu passei então a coordenar essa batida. Nós batemos todo o Mariri Tucunacá, o ourinho, que já estava colhido, lavado, pronto para bater. Normalmente são os homens que vêm para essa função e nós sentamos, né, ao lado um do outro e pegamos cada um porrete, uma batida, e começamos então a bater o Mariri. É importante que ela siga um ritmo, porque esse ritmo também vai ditar o ritmo em que o vegetal vai ser preparado. Então tudo sendo organizado e batido. Então é importante que a batida fique sempre uníssona, ou seja, todos batendo ao mesmo tempo. Quando a gente participa de um preparo, né, preparo é uma festa, né, é um momento para se preparar, e é a mensagem do mestre para todos nós. Então, durante todo o preparo, as pessoas ficam livres para beber o vegetal, né, sempre que quiserem, durante aquele período do preparo. Então, tem pessoas que bebem para bater o Mariri, tem pessoas que bebem para colher a chacrona, para entrar em sintonia com aquela força que está ali naquele momento, se apresentando, né, de acordo com o merecimento de cada um. Então, quando a pessoa bebe vegetal e vai bater o Mariri, né, a força que se apresenta, muitas vezes é uma força realmente que conduz e faz as coisas fluírem melhor. Então, a pessoa entra naquela energia. Isso não quer dizer que quem está batendo o Mariri e não bebeu o vegetal também não entre na força, porque a energia ela está circulando. A partir do momento que as pessoas estão no preparo, toda aquela energia circula e ela faz com que todos se apresentem de acordo com o seu merecimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa magnífica obra que é a Casa da Criança. O objetivo maior nosso aqui é abrigar não somente as crianças, mas também a Irmandade de um modo geral. Porque quando é feito preparo, a Casa da Criança serve de abrigo, de hospedagem para toda a Irmandade, tanto as que moram em Manaus, como as que vêm de outros estados, de outros países, que se abrigam aqui conosco. Assim também o templo, que serve também de abrigo, de espaço para que os irmãos escolham o melhor lugar para ficar, para se instalar, para colocar seus abrigos, seus campings, né? Suas redes.
E a Casa da Criança, ela comporta um espaço que comporta o redário na parte alta, na parte de cima. Tem uma suíte que foi construída por mestre-geral representante, mestre Asplinger, que depois ao longo de muitos anos, conseguimos fazer com que viesse a ser realizado, viesse a ser real esse projeto de dar ao mestre-geral representante uma suíte para que ele pudesse ter um descanso melhor, um repouso melhor. E tem o abrigo onde as crianças ficam e uma biblioteca, né? Uma brinquedoteca, junto com uma biblioteca, uma suíte, um banheiro, enfim, um espaço bem arejado que funciona também com brincadeiras, onde a gente pode utilizar para eventos com as crianças aqui dentro. E a Casa da Criança é esse espaço principal onde nós realizamos as atividades da EDV, a Escola do Viver. Essa escola que foi criada para orientação, né, um auxílio, a sublime missão dos pais de orientação espiritual para as nossas crianças e adolescentes. É um trabalho onde a gente se aproxima mais dos ensinos do amor ao próximo, do amor a Deus e tornando cada vez mais enriquecedor essa escola do viver. O mestre-geral, ele tem uma frase bem interessante que ele diz que o verdadeiro artista é aquele que tem a arte de viver bem. E a Escola do Viver, ela vem dar continuidade, né, vem orientar para esse legado que o mestre Asplinger vem trazendo, vem deixando aqui no Centro Espiritualista. Então, a Escola do Viver, ela vem orientar as nossas crianças, adolescentes, a arte de viver bem. Eu preparo o vegetal, vamos dizer assim, 40 quilos de mariri para uma panela, 40 quilos. E uma média de 5 quilos por tachada de chacrona. Então a gente coloca 5 quilos de todas as 2 camadas de chacrona. Então hoje, por exemplo, nesse preparo, nós preparamos 400 quilos de mariri com 53 quilos de chacrona. Tá dividido, inclusive 5 quilos no apuro, quando está fervendo só o chá. – 85 quilos de chacrona, porque a chacrona, a rainha, é a luz. Ela tem que se sobrepor à força, né? Porque ela é a rainha. A força é apenas a base de sustentação quando a gente recebe a borracheira, que é a força estranha. Para saber o ponto grau, é preciso conhecer, pode ser através da fervura, você pode observar a fervura, as bolhas de cristal que ela começa a desenvolver ao longo da fervura, a densidade você pode colocar na mão, a espátula, e deixar secar um pouco, e quando ele está colando, né, a mão, que você puxa assim, ela fica um pouco colada, então ali está mostrando que o vegetal está no ponto ou quase no ponto, entendeu? E também pela fumaça, como a fumaça sai dos tachos, entendeu? Conhecer o que a mensagem vem através da fumaça, a gente tem que trabalhar isso para conhecer. Ao longo do tempo a gente vai pegando, né, como diz assim, a manha de como o vegetal chega na hora de nós termos um ponto grau. Então a gente consegue tirar exatamente aquilo que a gente precisa. Eu quero colher 20 litros exato, a gente colhe 20 litros exato. Quer colher 15, colhe 15. Quer colher 30, colhe 30. Então a gente já sabe que aquela proporção de mariri e chacrona, a gente vai colher um resultado satisfatório. Quando o preparo começa na quinta, na colheita, as pessoas já bebem vegetal para colher. Aí não tem limite mais, a hora que quiser, de manhã, de tarde ou de noite. Então a gente distribui a primeira, quase sempre, a gente faz a primeira distribuição na sexta-feira, às 20 horas. Aí, oficial, né? A segunda distribuição é no sábado, às 20 horas. E a terceira do apuro final é no domingo, 6 horas da manhã.
como nós fizemos hoje. Acorda às 5, se prepara, 6 horas da manhã distribui e temos o apuro final, né? O que é o ápice, é a coroação, é a coroação do preparo. Aí a gente entra só com o chá preparado, o vegetal foi preparado os cozimentos e mais aquele tanto que foi apurado nos 2 primeiros apuros, o primeiro e o segundo. Entra com eles e entra com a quantidade, dependendo da quantidade de líquido que tem, a gente entra de 5 a 10 quilos de chacrona. Aí ferve uma média de 45 minutos, que é o suficiente para extrair o princípio ativo da chacrona. Aí a gente colhe na peneira, separa, que é aquele procedimento das mulheres espremer a folha, que esse líquido que sai das folhas espremido é um vegetal de encantamento, assim, de você ver as coisas de olho aberto. Então a gente separa, quase sempre a gente separa para uma sessão mais light, entendeu? Essa da folha da chacrona. Aí depois disso aí, tira todas as folhas, fica só o líquido. Aí ele chegou a hora do apuro, porque ele está puro vegetal, seiva de mariri e chacrona. Então é o apuro. Aí a gente vai deixar ele na posição que a gente quer, na quantidade que a gente quer. Tem 180 litros, a gente vai, eu quero tirar 130. Aí deixa baixar até 130, 120, entendeu? Aí o vegetal fica ponto grau. O equilíbrio do sagrado masculino com o sagrado feminino. Né? Sagrado masculino, aí, Tiwako, o rei da força, que é o mariri. E o sagrado feminino é Oasca, rainha da luz. Então, quase sempre os homens é responsável pela colheita do cipó, que é uma coisa mais pesada e é mais um trabalho para o homem mesmo. E das folhas é a mulher. A mulher colhe, né, as folhas e trata, lava se for preciso e deixa no ponto da gente unir juntamente com o Marechal Tiwako, para preparar esse chá que nós bebemos. Então a importância desse sagrado feminino no preparo de vegetal traz um equilíbrio e uma luminosidade de acordo com o empenho das pessoas, das mulheres, traz uma luminosidade extraordinária, né, onde a gente entra nos encantos, né, porque é esse sagrado feminino, né, da Oasca, representada também pelas mulheres, que os torna sagrada. Então, na hora da colheita, da chacrona, então as mulheres que colheram, elas mesmas tratam de tirar o sumo da chacrona através das mãos, espremendo as folhas, né? E concluindo assim o seu trabalho, a sua participação no preparo de vegetal. É muito importante esse equilíbrio de homens e mulheres. Trabalho, organização, né, harmonia, né, alegria. E esse sagrado está dentro de cada ser humano, através da imanência divina, que está tudo dentro, entendeu? É o que rege a natureza, que rege o ser humano, onde dentro de cada pessoa existe o abastecimento de conforto e alimento, e tudo que nós necessitamos está dentro de cada um de nós. Entendeu? Tudo. E é essa imanência. E o que está fora é a transcendência, que é o sol, que a gente vê, o que está fora, o que está fora é o que está dentro. Então, quando a gente vê o que está fora, a gente está vendo o que está dentro. E o sol é essa transcendência que faz com que aqueça e traga vida e discernimento, né? Através da luz que ele emana, e faz a gente viver e ter uma vida plena, né? De
e realização. E assim vamos concluindo mais um preparo de vegetal, né, que nos dá essa luz. Hoje eu venho me sentindo a cada dia mais realizado, né, sentindo o dever cumprido, a alegria do dever cumprido, né, a alegria desses anos na missão, tá, muitos percalços, muito sofrimento, muita dedicação, muito suor, muita lágrima, muitas alegrias, muito empenho, foco, fé. Às vezes o barco estava fazendo água e eu, não, vou dar mais um passo, dar mais um passo. O mestre sofreu, por que eu não posso sofrer também? O mestre passou por dificuldades, por que eu não posso passar também? Só o mestre sabe, e hoje eu venho procurando, eu venho sentindo, quando eu passo alguma dificuldade, eu me ligo no mestre Gabriel e vejo e sinto a dor, o sofrimento para ele criar a união do vegetal, entendeu? Eu passei por muitos momentos assim que eu pensei em desistir, mas eu não sou homem de desistir, né? Eu vou para frente, quando eu sei o que eu quero, eu vou para frente e até chegar nos meus objetivos, que eu acredito que sejam objetivos nobres, né? De trazer a luz para aquelas pessoas que estão precisando se encontrar com esta luz. Então eu me sinto muito feliz depois que eu saí da UDV, né? Que eu saí entre aspas, porque eu nunca saí, né? Até porque falo em mim, então se fala em mim é porque eu estou lá, entendeu? Então estou aqui nessa outra missão, num caminho paralelo, mas é o mesmo, são rios paralelos que conduzem ao mesmo mar, o mar da vida, entendeu? Então eu resolvi com consciência, entendeu? Baseado nos ensinos do mestre, baseado na orientação do mestre, baseado nos sonhos que eu tive com o mestre, entendeu? No que o mestre me falava, eu resolvi criar o Centro Espiritualista União do Vegetal, que hoje é Centro Espiritualista Luz do Vegetal, satisfação, realização, né? Toda essa obra grandiosa que temos aqui foi criada em 7 anos. Não é pouca coisa não. É 7 anos, é um patrimônio de mais de 5 milhões de reais. Nós temos aqui mais de 5 milhões de reais. Temos mais de 4.000 pés de mariri aqui ao redor do templo, ao redor da casa de preparo, na mata, entendeu? E diversos tipos de espécies de mariri e chacrona. Então, quer dizer, isso aí é uma realização que poucos têm esse merecimento, porque também não agem do jeito que eu agi. Entendeu? Porque não tem fé, não tem convicção, né? Acha que tem que estar na peia, na sofrência, entendeu? Com os ensinos restritos, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Os ensinos é para ser dado, pega quem puder, entendeu? Então eu estou aqui exercitando a prática do que o meu coração, né, baseado no amor, que é a única coisa que salva é o amor, a religião única é a religião do amor. Se não tiver amor, é só mesmo conversas e tal e outras coisas mais. Então o primeiro preparo se deu nesse dia 29 de junho de 1996, preparamos 33 litros de vegetal e a partir daí eu comecei a pensar num outro ângulo de que eu não tinha mais condições de retornar para aquela casa. E aqui estamos com vamos completar 26 anos agora no dia 29 de junho, de instituição criada, 26 anos. E os nossos preparos, a gente recebe, temos 2 preparos hoje, eventos, que nós chamamos de eventos, que é abril e outubro, né? Nós estamos em abril, tivemos o preparo começando na quinta-feira, 14,
15, 16 e 17 concluímos hoje umas 10 horas da manhã. Entendeu? Então, a gente recebe irmão de toda parte, tanto do exterior como daqui do Brasil, dos estados. E mais os nossos irmãos daqui. Então, é assim um evento de união, de trabalho, de entrega, né, de integração, né, de alegria, todos participando, todos tendo voz, podendo falar, podendo opinar, né, podendo interagir, né, com todos, formando essa grande família que é a família da União do Vegetal, criando laços fortes, né, duradouros, de grandes amizades e grandes amigos. Então, eu me sinto assim muito honrado e gratificado por ser eu o comandante dessa nave, desse barco, desse navio, dessa canoa, à frente desse trabalho, impulsionando, ensinando, aprendendo e ensinando para os irmãos, para que eles descubram que o mestre é cada um. Cada um é um mestre. E a minha função é despertar o mestre que tem dentro de cada um. Não ficar na dependência de migalhas, sabe? Então, tem que buscar dentro de si o conteúdo que tem armazenado dentro de cada um, dentro do coração de cada um. E esse despertar da consciência é preciso de vegetal ponto grau, preciso de guia, orientação, porque o vegetal precisa de mestre, precisa de um mestre, de um bom guia, para poder direcionar as pessoas, tirar as pessoas da ilusão, do abismo, e que eu já vivi, que o mestre viveu, e saber tirar as pessoas de situações através de uma chamada, de história, né, de uma palavra, né, e com isso criando cada vez laços mais fraternos, mais solidários, e que a gente possa viver plenamente em união. Que a união do vegetal é o mariri com a chacrona, e a união das pessoas, que através do mariri e a chacrona, a gente pode chegar a unir as pessoas. Então, mas primeiro a gente precisa se unir, primeiro a gente precisa limpar o coração, né, firmar o pensamento, né, saber o que quer, entendeu? Sabendo o que quer, a gente ultrapassa qualquer dificuldade, porque está tudo dentro do ser humano.